Bom dia, agora sim. É uma alegria a gente poder estar aqui novamente, retornar ao Portal da Luz, né? Esse lugar tão querido para o nosso coração, esse espaço que nós encontramos paz, tranquilidade. Eu gostaria de agradecer ao Domingos, ao seu Anésio, a Dona Isaura, a todos os trabalhadores, pela oportunidade de que estarmos aqui, nesse domingo, como o Domingos disse, esse domingo tão bonito, tão radioso, né, que nos recorda e nos traz a recordação de muitos momentos de alegria e de felicidade. E o Domingos cantou uma música falando do sol, da beleza do sol. E nesse 1º de maio, nós gostaríamos de começar dizendo: poderoso é o sol da verdade. Poderoso é o sol da verdade. Antes de chegarmos ao autor dessa frase, antes de mergulharmos um pouquinho nesse pensamento profundo, nós voltamos um pouco na história do cristianismo. Nós voltamos ao tempo do Cristo, quando, reunido com os seus discípulos, hoje nós encontramos no Novo Testamento, se olharmos ali no capítulo 10 do evangelista Mateus, intitulado como perseguições. Mas na realidade, esses títulos que nós vemos destacados no início de cada perícope, eles foram colocados a Bíblia muito tempo depois, né? Os evangelistas eles foram correndo o texto e nem sempre estão na ordem cronológica. E Jesus então está dizendo ali aos seus discípulos, na casa de Simão Pedro, onde eles estavam reunidos, sobre as dificuldades, sobre os intempéries, sobre os desafios que eles enfrentariam, mas acima de tudo, estava ali o Cristo, exortando a cada coração que ouvia um pouco daquela fala, ânimo, verdade, disposição. Jesus estava convidando aos discípulos a terem bom ânimo, a conhecerem profundamente a verdade que ele trazia, porque poderoso é o sol da verdade. Porque poderoso é o sol da verdade. Mas não foi o Cristo que disse: poderoso é o sol da verdade. Jesus ali exortava aqueles corações. E nós, como seguidores de Jesus, seguidores da doutrina espírita, que é a portadora do Evangelho Redivivo, nós, então, olhando para o Evangelho, devemos depreender, por consequência, de que Jesus está dizendo diretamente a nós também, né, sobre essa disposição, sobre esse bom ânimo. E dentre algumas dessas falas do Cristo ali, precisamente nos versículos 17 a 33, a gente vai encontrar Jesus dizendo que não é o servo maior que seu mestre. Ele vai dizer para que os discípulos tenham fé que a todos os fios da cabeça, do cabelo, estão contados.
né? Até os fios da tua cabeça são contados. A gente já tentou contar o fio da nossa cabeça? Não consegue, né? Mas, né? Mas, olha lá, o tio Eli também falou que o dele já está mais fácil, não é? Mesmo assim não dá, a gente se perde, não é? A gente se perde. Mas Jesus diz para que nós possamos ter confiança de que todos esses fios da cabeça nossos estão contados, e que tivéssemos bom ânimo, e que tivéssemos fé, e que perseverássemos, seguindo e iluminando o coração, os nossos corações, para a edificação desse reino divino. Mais adiante, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses. Lá no capítulo 13, 3, versículo 13, o apóstolo Paulo vai nos dizer que, irmãos, quanto a mim, não julgo o que já tenha feito, e não me prendo, não é? E me esqueço, não me prendo, me esqueço das coisas que ficaram para trás e sigo para aquelas que estão diante de mim. Essa carta de Paulo aos Filipenses, assim como aquela exortação do Cristo aos seus discípulos, que nós trouxemos do Evangelho de Mateus, dentre outras, mas essa carta de Paulo, ela nos traz novamente essa disposição que Jesus pede àqueles que estão dispostos a seguir o mesmo caminho, a seguir auxiliando nessa edificação de um mundo novo. É uma carta que, se nós lembrarmos da fundação da comunidade aos Filipenses, né, lá de Filipo, foi fundada pelo próprio Paulo. É uma comunidade que foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo, e a sua fundação, inclusive, ela é marcada, né, por dois acontecimentos muito profundos. Não é? O primeiro é a libertação de uma pitonísia, e o segundo é a conversão de um carcereiro. Eu não sei se vocês conhecem a história da conversão do carcereiro, né? Todos conhecem ou não, mas Paulo estava com seu companheiro preso, havia sido preso, depois de ter libertado a pitonísia, né? Ele foi preso, e durante a noite, estava Paulo e o carcereiro e outros presos ali, e eis que, naquela prece, confiando, sabendo que o maior prisioneiro é aquele que é prisioneiro de si, estava então ali, conversando, orando, e eis que há um estrondo, e quebram-se as paredes, todas as celas, né? Os fugitivos, os prisioneiros ali saem em fuga. Paulo permanece. Paulo permanece lá. E o carcereiro, então, desesperado, porque ele perdeu alguns dos seus prisioneiros, mas Paulo era um prisioneiro especial. E ele vai ter com Paulo, não é? Vai conversar com Paulo para saber por que Paulo não havia fugido daquela situação. E Paulo, então, vai trazer a ele a verdade, porque poderoso é o sol da verdade. Paulo ilumina e converte aquele carcereiro, e a partir dali a comunidade de Filipe, a carta aos Filipenses, que é entregue por Timóteo, essa comunidade toda ela ganha um apreço muito especial ao coração de Paulo. E essa carta foi escrita por Paulo quando ele estava preso
em Roma, conforme nos ensina o benfeitor Emmanuel. E ele vai nos dizer, então, em todo o contexto dessa carta, mas a gente quis trabalhar esse versículo em especial, dizendo que ele não olha o que ficou para trás, mas que ele se lança para as coisas e para a vida diante dele, à frente, que está por vir. Esse é o contexto espiritual muito profundo que convida que nós, tendo bom ânimo, abandonemos um olhar material, um olhar restrito, e que a gente possa olhar para a vida sobre um outro aspecto, sobre um outro prisma, sobre um outro ponto de vista. Um outro ponto de vista. E aí, nós avançando um pouco mais, nós vamos encontrar o próprio Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, numa parte das suas redações, na qual ele denominou ponto de vista. Ponto de vista. E ele vai nos dizer o seguinte, e eu sempre gosto de ler, porque a gente não pode perder uma palavra do que diz Kardec, nesse tópico em especial. Ele diz: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Muda o ponto de vista sobre o qual nós encaramos a vida na terra, porque poderoso é o sol da verdade. E como nós estamos olhando para as nossas vidas, nós que muitas vezes estamos aqui hoje, nesse domingo, reunidos em torno dessa comunidade espiritual que se constrói, que aguarda a todos nós, nós que viemos aqui com o nosso coração aflitos ou com o nosso coração com sede de encontrarmos a água, a fonte viva que jorra da verdade, que nunca se apaga, nós mudamos a nossa perspectiva. Como está o nosso olhar? É muito difícil, não é? É muito difícil. Eu vou dizer para vocês, certa vez, eu, no auge da minha maturidade e do meu conhecimento espírita, com 16 anos de idade, não é? Estava no Obreiros, à tarde. Eu tinha que ficar um pouco em regime de internato lá, gente. E aquele dia, a preleção preparatória para os passes e para o tratamento era do seu Anésio. E ele estava falando sobre o tópico: a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. E ele falou, né? Como eu disse para vocês, eu estava no auge, né, da minha maturidade, levantei a mão. Ele falou: pois não, Gustavo. O seu Anésio devia estar ali, né? Uns 30 e poucos, 40. Eu falei assim: seu Anésio, eu não concordo com o senhor, não, com esse negócio que a felicidade não é desse mundo.
Ah, você não concorda? Eu falei, eu não concordo não. O senhor está enganado. Né? Eu acho que a felicidade é desse mundo, sim. Né? Não foi nesse tom de debate, viu, gente? Só estou aqui para ficar mais alegre, né? Mas eu falei, eu não concordo, seu Anésio. Eu acho que a felicidade é desse mundo, sim. Aí ele falou assim para mim, por que você acha que a felicidade é desse mundo, sim? O que te faz entender felicidade? O que você entende por felicidade, Gustavo? O que é felicidade? Gente, eu lembro disso, eu lembro desse, assim, ó, nitidamente, de todo o que a gente conversou ali, e o povo ali, né, falando, ei, menino, tinha que abrir a boca, né, estou com pressa para tomar paz, para ir embora. Porque a gente vem para o centro para tomar paz, tomar água fluidificada, assistir a missa e ir embora. E fizemos o nosso compromisso, né? A gente esquece que poderoso é o sol da verdade. E então o povo ali, oh, mas que menino. Né? Aí ele falou, o que é felicidade? Ah, eu falei para ele, felicidade é eu estar feliz. Felicidade você está feliz? E quando que você fica feliz? Como é que você fica feliz? O que te faz feliz? Eu falei, poxa, seu Anésio, tem tanta coisa que me faz feliz, né? Os meus amigos, jogar videogame, olha aí, gente, né? Total maturidade ali, ó. Boleto não existia nessa época, né? Tranquilidade, tá aqui, né? Tá vivendo isso aqui, tá no centro, né? Isso para mim é felicidade. Ele falou, que bom, mas isso não é a felicidade. Eu falei, poxa, mas como não é a felicidade? Não, Gustavo, essa felicidade é uma felicidade daqui. Mas essa felicidade que nós estamos falando é outra felicidade, Gustavo. É uma felicidade que está muito além da gente poder jogar bola, de estar aqui na mocidade, de fazer uma bagunça, de ter a namorada, o namorado, né? É muito mais do que isso. Essa felicidade, Gustavo, é uma felicidade que a gente só conhece quando a gente mergulha no profundo conhecimento de nós mesmos. É uma felicidade que nós alcançamos quando nós, deixando de enxergarmos apenas pelo ponto de vista. Foi aí a primeira vez que eu li, sobre o ponto de vista. E eu falei, poxa, o seu Anésio tinha razão, quando eu li, né? Depois, lá em casa, né? Tranquilo. Ele falou, porque a gente olha, a gente deixa o nosso ponto de vista ali, ainda, muito restrito, muito pequeno, e nós vamos encontrando a verdade de que a felicidade plena, ela não vai acontecer ainda neste mundo. Ele disse, você não está errado do todo, porque a felicidade plena ainda não é deste mundo, mas ela será. Mas agora, Gustavo, pode esquecer, né? Nós podemos alcançar felicidades relativas. E ele me disse uma coisa, mas Gustavo, preste atenção no que Jesus nos disse, tem de bom ânimo. E ele disse mais, Gustavo, Jesus disse para nós, bem-aventurados, né? Felizes. Então, se nós mudarmos
esse ponto de vista pelo qual nós encaramos a nossa visão, no qual nós encaramos a nós mesmos, nos enxergarmos como espíritos imortais ocupando provisoriamente um corpo físico e não um corpo físico que provisoriamente tem um espírito. Porque às vezes a gente inverte, né? Às vezes eu acho que eu sou um corpo que tenho um espírito. Não é? Olha o ponto de vista. Eu sou um espírito que tem um corpo. E às vezes eu acho que eu não sou nada. E também está tudo certo, né, gente? Tranquilo. Acho que eu não sou nada. Acho que Deus é apenas um conceito pelo qual nós medimos a nossa dor, como nos disse John Lennon em sua canção, né? Não sei se vocês conhecem a canção Deus. John Lennon escreveu uma canção Deus. E ele fala que Deus é um conceito pelo qual nós medimos a nossa dor. E também a gente pode não acreditar em nada. Mas é preciso ter muita fé para não acreditar em nada. Não é, gente? Eu penso que é preciso ter muita fé para a gente não acreditar em nada. Fé para a gente não acreditar que o sol não vai perder hora, que a lua não vai despencar, não é? Que o solo vai dar aquilo que eu plantar. Enfim, é preciso ter muita fé. Mas a proposta da doutrina espírita é a proposta de nós mudarmos o nosso ponto de vista. E nós precisamos mudar então o nosso ponto de vista, inclusive daquilo que nós compreendemos ser doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é muito mais do que um centro espírita. A doutrina espírita é muito mais do que uma palestra. A doutrina espírita é muito mais do que um passe. A doutrina espírita é muito mais do que manifestação mediúnica, psicografia, mediunidade. A doutrina espírita é muito mais do que isso. Só que nós nos prendemos ainda no nosso ponto de vista pequeno. E ao invés de mergulharmos na profundidade da pedagogia espírita, que é a pedagogia da alma, a gente vem para a nossa missa de domingo, para a nossa comunhão, né? Para a nossa hóstia. Quando não, a gente pede a extrema-unção, não é? Ou o exorcismo, não é? O exorcismo, lá com a desobsessão. E está tudo certo. Achamos que é isso a doutrina espírita. Mas, meus amigos, poderoso é o sol da verdade. A doutrina espírita não se encolhe a essas simples manifestações, a esses simples contextos que nós criamos nas instituições e que fazem parte de um processo de funcionamento, mas que nós precisamos enxergar que não resumem a doutrina espírita. Nós precisamos despertar para o movimento maior que a doutrina espírita deseja que seja feito em nós. É a nossa mudança do ponto de vista. É a mudança desse paradigma. E no plano espiritual, um espírito que, após anos e anos, com o coração ligado
ao Cristo, martirizado lá nas eras do cristianismo primitivo, levado ao sacrifício extremo da morte, porque manteve-se firme ao Cristo e não negou a Ele e passou a adorar os deuses de pedra. Esse espírito martirizado num circo pequeno, romano, que depois de muito tempo, muitas vivências, tem no plano espiritual, como nos narra o próprio Manuel Filomeno de Miranda, contato com um processo educativo maior. E ele vai estar ali vinculado a outros corações ligados a esse processo, estagiar primeiramente num liceu espiritual, no qual seria sobre ele teria, junto com outros, a responsabilidade de trazer à doutrina espírita, o processo da sua pedagogia maior, iniciado já com Allan Kardec. E eis que esse espírito, acompanhando esse movimento dos espíritos que migraram e que trouxeram à Terra essa possibilidade de mudarmos o nosso ponto de vista e não acharmos que precisamos mais de martírio, de sacrifícios no sentido de autoflagelação, de ficar sem comer, de greve de fome, de santificação. Porque às vezes, gente, a gente está preso ainda no nosso atavismo religioso e achando que para eu ser bom, eu tenho que ser santo. É isso, Sérgio? Né? Tem que ser santo. Eu só vou ser bom se eu ser santo. Eu só vou estar vivendo a doutrina espírita se eu sofrer. Eu preciso sofrer. Quem disse? O sofrimento faz parte dos nossos ajustes. As dores, as dificuldades fazem parte, gente, não tem jeito. A gente pisou na bola, não é? Está todo mundo pisando na bola, nós pisamos na bola lá atrás, estamos pisando na bola agora. E se a gente volta lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vamos ver as causas das nossas aflições, Kardec nos diz que temos duas possibilidades, ou daquelas que são anteriores à nossa existência, ou aquelas que nós causamos nessa própria existência. E se a gente ler, estudar, conhecer a pedagogia espírita, nós vamos ver que as anteriores são bem pouquinhas. São situações particulares, específicas. Ou seja, estamos aqui pastando com dor, com sofrimento, porque estamos indo atrás disso. Estamos fazendo por onde? Estamos buscando ainda o porquê nós estamos sofrendo. Ainda está aqui, ó. Então vai fazer parte. Mas viver com Jesus é alegria. A boa nova é alegria. Deus é amor. Não é? E a gente precisa lembrar, como espírita, nessa mudança do nosso ponto de vista, que ação e reação não é lei de talião. Não é olho por olho, dente por dente. A ação
está sempre na nossa mão. A reação está na pauta da misericórdia divina. E se está na pauta da misericórdia divina, e se Deus é amor, por que eu tenho que ficar achando que eu tenho que sofrer, vir sofrendo, vir perturbado, vir com isso, vir com aquilo? Deus nos quer felizes, está lá no livro dos Espíritos. Está lá no livro dos Espíritos. O destino do homem é a felicidade. Só é infeliz o homem porque se afasta das leis de Deus. E aí, a gente arruma para a nossa cabeça. Né? Então, entende como a felicidade ainda não é deste mundo? E aí, essa pedagogia do Espírito vem nos mostrar isso. E esse Espírito, depois de mergulhar naquele conhecimento e de todo o trabalho que já vinha sendo feito no cristianismo, vai reencarnar no dia 1º de maio. 1º de maio, esse Espírito reencarna. E a gente está celebrando hoje a ele aqui. Eurípides Barçanufo. Reencarna na cidade de Sacramento. Esse que vai nos dizer um dia: poderoso é o sol da verdade. Eurípides reencarna, todos conhecemos um pouco da história dele. Se dedica às atividades da igreja, não é? Sabemos de tudo isso. Mas o que nós queríamos chamar a atenção é do Eurípides, que ao se reencontrar com a verdade, é disposto a iluminar-se e oferecer para todos nós um processo pedagógico de crescimento íntimo à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. Ele vai nos convidar, então, para que possamos olhar para as realidades do Espírito, para as potencialidades da alma, e vai nos ensinar que todos nós somos seres capazes, todos nós somos seres dotados, como já havia dito Cristo, vós sois deuses. Eurípides vai nos ensinar que todos trazemos essas potencialidades divinas, vivas em nós, mas que precisamos mudar o nosso ponto de vista. Precisamos olhar sobre o outro prisma, o prisma da verdade do Espírito. E ele narra-nos, Manuel Filomeno de Miranda, que ele, já no plano espiritual, cuida do educandário Allan Kardec, no qual ele se inspirou para fundar o Colégio Allan Kardec. Eu não sei quem conhece, não é? Sacramento, mas Eurípides, lá em 1900, acho que foi 1908, né? 1908, 1909, por aí. 1908, gente. Nós estamos em 2022. Ele funda numa cidade menor que Araraquara, né? Sacramento é pequeno. Já imagina naquela época. Né? Devia... O Colégio Allan Kardec, a primeira escola espírita do Brasil e do mundo. E passa a ensinar ali os ensinos regulares,
português, matemática, filosofia, astronomia, uma série de matérias, e passa a ensinar também os ensinos morais do Cristo. Passa a trazer os ensinamentos à luz da verdade do próprio Cristo. Narram os sacramentenses, né? As pessoas lá de Sacramento, que quando Eurípides ministrava as aulas do Evangelho, hoje a gente tem aqui, ó, 2 caixonas, microfone até sem fio, né? Domingos pode aumentar o som aí que chega longe, né? A gente coloca nas janelas, tem a câmera filmando, vai para o YouTube, né? Naquela época não tinha nada. E as pessoas narram. Pessoas que participaram de um documentário vivas, que quando Eurípides ensinava para os seus alunos, lá na sala de aula do Colégio Allan Kardec, sobre os ensinamentos morais do Cristo, à luz da doutrina espírita, a sua voz era amplificada para a cidade inteirinha. As pessoas narram que era como se elas ouvissem dentro das suas próprias casas. Dentro das suas próprias casas. Gente, um espírito dotado de todas as qualidades mediúnicas: visão, audição, psicografia, psicofonia, bicorporeidade, assim como o seu mentor, São Vicente de Paula. Bicorporeidade, realizava partos à distância. Tinha tudo isso, mas a preocupação de Eurípides era trazer, modificar o ponto de vista sobre o qual nós, como homens, como mulheres, como seres humanos, pudéssemos olhar e enxergar a nossa própria vida. Essa era a proposta dele. E é por isso que ele então vai trazendo esse processo e vai dizer que os espíritas desencarnam e muitos estão acolhidos ali, naquele hospital que permeia o educandário Allan Kardec, no qual ele é o dirigente espiritual e cuida, porque principalmente os espíritas retornam à pátria espiritual em múltiplas deformidades morais, porque desviaram-se da verdadeira proposta que corresponde a cada coração que está aqui. E se vocês pensarem, Gustavo, não tenho nada a ver com isso, está tudo bem, vocês podem pensar, né? Mas se vocês estão aqui, se vocês estão ouvindo falar de Eurípides Barçanufo, se vocês estão ouvindo falar de Allan Kardec, se vocês estão ouvindo falar do Cristo, gente, ou a gente desce a escada e sai correndo, né? Ou a gente começa a olhar para o sol da verdade, ou a gente começa, né, a olhar para a nossa realidade, para a nossa essência como espíritos imortais.
e encontrarmos na doutrina espírita realmente essa pedagogia de transformação. Então aí, o que nós vamos ver com a doutrina espírita? Um princípio básico. O Kardec fala lá, a fé na vida futura, não é? Traz um processo de transformação total no homem. Então, quem aqui acredita na vida depois da morte? Tá vendo, gente? Tá dividido o negócio, hein? E nós estamos no centro espírita. Não é? Então, se eu acredito em vida, que a morte, que isso aqui, que esse corpo, né, é só uma veste provisória, que o espírito não morre, não é? Que o espírito é imortal, que se eu acredito na pluralidade das existências, eu sei que eu tenho que dar conta das minhas condições aqui como ser no mundo. Eu tenho que viver em conformidade como ser no mundo, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que cuidar, né, dos relacionamentos, eu tenho que viver, enfim, eu tenho tudo isso. Mas acima de tudo, eu tenho que olhar para mim, já sabendo que além dessa estação que nós ocupamos agora, eu embarco num outro trem, para depois desembarcar numa outra estação e viver realmente acreditando nisso. E isso não quer dizer que a gente vai viver dizendo assim, vou deixar para a próxima. Pelo contrário, né? Tem muita gente que fala isso. Tenho amigos que falam isso. O negócio é o seguinte, esse ponto aqui da minha vida eu vou deixar para a próxima, não vou acertar nessa não. Né? E às vezes é o único ponto que a gente precisava acertar. Era o único ponto que a gente precisava mudar. Não é? A gente está aqui esperando querer fazer coisas grandiosas, não é? Transformar o mundo, sem se transformar, sem modificar a si próprio, sem cuidar do próprio coração ou sem cuidar de quem está na sua casa, não é? Sem olhar com carinho, com paciência para quem está lá dividindo a vida com você. E a gente quer isso. E olha, se a gente olha para a vida futura, não é? Hoje, tudo que eu posso oferecer é isso, então eu vou e ofereço com qualidade, vivo intensamente. Bom, ficou dividido a pluralidade da existência, né? Vamos ver. Quem acredita em espírito, então? Aumentou, né? Aumentou. Pelo menos já aumentou. Que a gente acredita em espírito, então, já aumentou, já estamos bem. E quem tem medo de espírito? Pode falar a verdade, gente. Tem pouquinha gente que tem medo de espírito, olha que coisa boa. O medo na metade, né? E a gente acredita que tem espírito ruim? A gente acredita que tem espírito ruim, né? Porque a gente acredita que... Em quê? Em demônio. A gente acredita em diabo. A gente acredita no inferno. E a doutrina espírita vem e acaba com o céu e com o inferno. Destrói. Destrói. Assim. Deus sendo amor, vai criar espírito ruim só para fazer o mal? Vai criar espírito para ficar chinfrinzando? Vocês lembram tinha
tinha um desenho Cavalo de Fogo. Não sei se vocês lembram, Diabolim, né? Tinha lá os diabolins e tudo. Que eram aqueles seres daquela criação que só ficavam ali, os chinfrins, né? Para quem é mais velho, a nossa turma ali, ó, já sabe, né? Do Cavalo de Fogo. Quem é mais velho lembra do desenho. A doutrina espírita vem nos ensinar que tudo na criação é amor. Deus não cria espíritos para ficar atormentando os outros. Deus não criou inferno. Ela vai nos ensinar que céu e inferno são estados íntimos, são estados de consciência. Então, se eu posso ter dinheiro, vamos falar sobre prisma material, dinheiro, boa saúde, carrão do ano, cartão de crédito, viajar pra caramba, né? Não trabalhar, que é o que a gente quer. A gente quer viver numa colônia de férias eterna, não é? Não trabalhar, ou trabalhar só fazendo o que eu quero, assim, de vez em quando, 5 minutinhos, vou lá, falo, oi, sabe aquela coisa que parece mais um trabalho voluntário? Vou quando eu quero e está tudo certo, não é? O outro que se lasque, que espere se ele quiser, mais ou menos assim, né? E ainda assim, dentro de mim, carregar uma dor tão profunda que não me permite enxergar felicidade, que não me permite ver que tudo isso eu poderia usufruir para alguma coisa no bem. Ou eu posso não ter nada, né? Posso estar para baixo da cobra, não é? Para não falar a expressão como é que a gente fala vulgarmente, né? Posso estar para lá, mas vivo numa felicidade, vivo num bem-estar, vivo numa tranquilidade, vivo num céu de verdade. Não vivo no inferno. Vivo num céu de verdade. Porque eu sei que isso não é a vida. E isso faz parte da vida. Mas viver é muito mais que isso. É muito mais do que isso. Olha o quanto profundo é a pedagogia espírita, o quanto nós, espíritas, precisamos ir refletindo realmente sobre como nós estamos encarando o ponto de vista da doutrina espírita, porque poderoso é o sol da verdade. Mas a gente coloca uma persiana blackout, né, na frente dele, não deixa entrar nenhuma fresta. E aí precisa vir André Luiz, Emmanuel, tanto Caibarchu, todos esses nomes, e tem os outros, e tenho tantos outros mártires que se martirizam no crescimento interior, no crescimento próprio, silenciosamente, e que não precisam aparecer, que não precisam estar com seus nomes, mas esses grandes nomes em que a gente vê, estão aí para nos falar, olha, vamos. E a gente tem Eurípides, que brota de Sacramento. Brota não, brota. Vamos colocar brota. Né? Lá em Sacramento.
vai nos trazendo tudo isso. Vai nos dizer que vale mais quem ama, como nos disse Jesus. Que o espírita é preciso que o espírita conheça as realidades da alma, conheça a doutrina espírita na sua essência, a fim de que abandone os pequenos ainda, processos que nos prende no cativeiro das nossas almas. E nos disse Jesus: vós sois deuses. Tudo que eu faço, podeis fazer igual. Então a gente quer curar, não é? A gente quer curar, a gente quer falar, a gente quer passar e falar assim: levanta, anda, não é? Pronto, você está bem, ou está tudo certo. Mas viver como um espírito, nós não queremos. E a pedagogia espírita nos convida a vivermos como espíritos imortais. A pedagogia espírita nos convida a estarmos no mundo sem sermos do mundo. Porque, afinal de contas, poderoso é o sol da verdade, é o sol que liberta, é o sol que ilumina, é o sol que nutre, que acende em cada coração a verdade espiritual de que todos nós, não importa o que fizemos lá atrás, devemos olhar daqui e para o que está diante de nós, como nos disse Paulo aos Filipenses, como nos disse Kardec, e caminharmos junto ao Cristo, sem esperarmos que precisamos para isso sofrer, passar por isso, por aquilo outro, compreender que isso vai fazer parte, mas que acima de tudo, a verdade liberta, porque poderoso é o sol da verdade, e que vocês possam hoje iluminar-se sobre essa luz do Cristo, que emana também por Eurípides Barçanufo, nessa data em que se celebra o seu nascimento e que irradia em cada coração que está aqui a disposição em se encontrar e viver mais e mais feliz nas nossas vidas. Que Jesus abençoe a todos, muita paz, um excelente domingo e muito obrigado.